E agora com o verão se aproximando, muitas pessoas que levaram uma rotina sedentária ao longo do ano decidem mudar os hábitos e começam a incluir a prática de exercícios físicos no dia a dia. Mas essa transição exige atenção e alguns cuidados importantes para evitar problemas de saúde ou lesões. Para entender melhor sobre esse tema, eu converso agora com o Dr. Bruno Canizares, ortopedista e traumatologista especializado em medicina esportiva. Boa noite, Dr. Bruno, bem-vindo à revista. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos. Muito obrigado. Legal, doutor. Como eu falei, tem gente que gosta mais de fazer exercício no calor, outros no frio. Tem uma estação com mais benefícios para praticar atividade física? Na verdade, benefício entre uma ou outra, não. Cada uma vai ter sua particularidade, seus desafios específicos, né? No calor, agora que a gente está entrando no verão, a gente tem que ficar muito atento à desidratação, porque o calor ele vai aumentar a temperatura corporal, a gente vai suar mais, então a gente tem que ficar muito atento a desidratação, apesar de ser mais fácil, a gente aquece mais rápido, desidrata muito mais rápido. Já no frio, você tem, a gente sua um pouco menos, tem menos risco de desidratação, mas mesmo assim a gente tem que se atentar à hidratação durante a prática de atividade e também a gente tem mais risco de lesões musculares, porque demora mais para a musculatura aquecer, para se preparar para iniciar a atividade física. Então a gente tem que entender que cada temperatura tem seus desafios específicos. Certo. Agora, para você que quer aproveitar esses dias ensolarados aí para fazer um exercício ao ar livre ou até mesmo para ir na academia, é importante tomar alguns cuidados, como o doutor falou, especialmente para quem ficou um longo período no sofá, né, doutor? Quais são os pontos de atenção para um sedentário que quer voltar ou começar a se movimentar agora? Ó, os principais pontos de atenção que a gente tem que ter é que se a pessoa é sedentária e quer começar a fazer atividade agora, dependendo principalmente da faixa etária, ela pode ter vários problemas de saúde ocultos muitas vezes que ela não tem conhecimento, como pressão alta, diabetes, alguns problemas articulares, ósseos, que ela não conhece. Então, geralmente, quando você vai iniciar uma atividade física, é extremamente importante buscar um atendimento médico, uma avaliação para iniciar a atividade física, além de sempre começar essa atividade de uma maneira lenta, gradual, para você também não gerar uma lesão, não se prejudicar, não desanimar quando você logo volta a praticar atividade física, já se machuca, começa a ter muita dor, e aí você já desanima e acaba interrompendo. Então, o mais importante é a gente focar na saúde. Então, começa com uma avaliação médica, uma avaliação no profissional que vai prescrever a atividade física correta para você, e aí então você inicia a atividade física. Verdade, doutor, é importante. Já aconteceu comigo querer, né, colocar tudo em dia ali e acabei me lesionando. Agora, falando sobre esses riscos, tem alguma atividade específica que precisa de uma avaliação médica antes de começar? Na verdade, todas as atividades é importante a gente já fazer uma avaliação médica, porque a atividade física, quando a gente vai praticar, a gente vai aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória, vai exigir mais dos músculos das articulações, então isso daí podem fazer com que apareçam problemas que podem se tornar mais graves. Então, praticamente todas, mas principalmente as atividades físicas que gerem mais intensidade, que vão exigir mais do nosso corpo, essas então tem que ter mais atenção, e essas é praticamente obrigatório a gente procurar uma atividade, um atendimento médico, uma avaliação pré-participação. E principalmente pessoas acima de 40 anos ou que já tenham algum problema de saúde que elas tenham conhecimento, aí é essencial, porque você tem que fazer a atividade física de uma maneira segura. Então tem que procurar uma avaliação médica antes. Sim, bom, e tem gente que é atleta de fim de semana, né? Ou só de temporada mesmo, tá chegando o verão, por exemplo, e aí acaba dando tudo de si numa partida em um só dia de treino e se dá mal, como a gente está falando agora. Quais sinais de que a gente precisa tirar um pouco o pé durante ali um exercício, para não causar uma lesão? Ó, principalmente quando a gente estiver fazendo, ainda mais vai lá, quer fazer aquela partida de final de semana, futebol, vai dar o máximo, você tem alguns sinais que o corpo te dá que alguma coisa está errada. Alguns sinais, palidez ou uma vermelhidão muito intensa, uma falta de ar muito forte, tonturas, desmaios, quando você começa a ter enjoo, até mesmo vômitos, isso é um sinal importante que alguma coisa está errada ali. Então, isso daí interrompe imediatamente a atividade. Aí, agora falando da parte muscular, quando você vai dar uma corrida, sente uma dor muscular muito
intensa, uma dor, uma articulação muito forte, que até dificulta andar, também para de uma vez. Isso daí são sinais extremamente importantes para se atentar, para você não continuar a atividade física. Se sentir alguma coisa, algum desses sinais, já interrompe, senta no chão, deita se for necessário, pede ajuda, pede para o profissional que estiver por ali, alguém que estiver te observar, ver se precisa de mais alguma ajuda, porque pode se tornar alguma coisa mais grave. Com certeza. E o calor por si só também já traz algumas peculiaridades, alguma tensão. E hidrate-se. Então, minha gente, sem desculpas, hein? Vamos cuidar da nossa saúde, praticar atividade física, mas com responsabilidade. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Darcy, muito obrigado. Tchau, tchau.